Agora acendeu. Então tá. Então vamos concluir hoje, né, o que nós tínhamos feito, iniciado na aula passada. A gente fez algumas discussões já da aula, desde a aula anterior, né? Nós mostramos a relação entre ou a partir do espaço das configurações, aí a gente ia percebendo como as regras de Feynman vão aparecer no espaço dos momenta, e aí nós introduzimos o primeiro critério, que é uma condição necessária, mas não é suficiente, para discutir renormalizabilidade, não renormalizabilidade ou superrenormalizabilidade. Na aula passada, nós fizemos alguns exemplos, né, mais ligados a campos escalares e campos fermiônicos. Depois eu vou trabalhar um pouquinho mais no setor de gauge e vamos trabalhar também um método de introduzir um método de regularização que é imediatamente testado pelo critério de contagem de potência, que é o método de Slavnov, que não é, para muitos propósitos, não é tão eficaz quanto o método da regularização dimensional, mas que ele resolve algumas questões que são conflituosas para o método da regularização dimensional. Para o método da regularização dimensional, nós temos problemas quando aparecem férmions quirais e quando aparecem tensores autoduais. Ao passo que o método de Slavnov, ele não nos tira de 4 dimensões. Então, nós mantemos em 4 dimensões e mantemos, né, todas as características dos campos, tipo, todas as propriedades, tipo materialidade bem definida, a presença de acoplamentos axiais, mantém também, por exemplo, o caráter autodual dos tensores. Então a gente não perde certas propriedades que são muito atreladas à dimensão. Então o método Slavnov pode ser interessante para regularizar modelos que sejam ligados a, por exemplo, férmions quirais, tensores autoduais, o que exige do método de regularização dimensional cuidados especiais na extensão. Então, na aula, a gente tinha trabalhado, né, a contagem de potência, visto... Opa, bom dia, bom dia. Oi? Você que sabe, cara, se vocês... Então, beleza, pode ser. Ó, melhor ainda. O Guga comprou um ventilador aí, com a taxa de bancada, né, Guga? Conta bancária. Não, mas isso aí, cara, você está fazendo um serviço para o CPPF, isso aí é mais do que justificado. Acho melhor usar a tomadinha do shopping, né? Ali, né? Mas cá tem uma tomada. Obrigado aí, valeu. Mas, então na aula passada a gente mostrou, por exemplo, a relação entre um autoacoplamento escalar N e a dimensionalidade. Então a gente viu que, por exemplo, o modelo lambda F3 é renormalizado em 6 dimensões, o modelo F4 é renormalizado em 4 dimensões, o modelo F6 é renormalizado em 3 dimensões, e modelos, né, com todas as ordens de potência polinomiais que são renormalizados em 2 dimensões, modelos escalares. Hoje a gente vai querer trabalhar um pouquinho mais, né, na questão da presença de campos vetoriais. Então vamos colocar aqui o seguinte, né, então contagem Então, em termos conceituais, nada muda aqui. A gente vai manter o mesmo procedimento. A única coisa que muda, acho que vocês. Não, vai botar mais para vocês. Tá bom. Tá indo você, tá? Bom, então, nós vamos ter assim, conceitualmente nada de novo, mas é só para organizar um pouquinho as ideias. Então, por exemplo, o primeiro modelo mais simples que a gente poderia contemplar, claro, é a QED fermiônica. A QED, vamos dizer assim, de Dirac. Então, na QED de Dirac, os elementos essenciais já estão aqui, né? Então, a gente tem um propagador, né? Nós temos um propagador fermiônico. Então, a gente tem um propagador fermiônico que vai, então, com 1 sobre K,
temos o propagador do campo vetorial, né, que vai com 1 sobre K2. E temos o vértice da interação, né, que é basicamente o vértice da interação. Aqui é um vértice com 2 termos com essa característica de psi barrada, mi, psi, a mi. Então essa é a característica mais fundamental que nós temos aqui da espinorial. Né? Então, acho que não é necessário mais a gente colocar o acoplamento Tchukal, que a gente estudou no ano passado, que o acoplamento Tchukal é normalizável em 4 dimensões. Então, simples assim, né? Isso aqui. Então a gente viu que a contagem, né, o grau superficial de divergência vai sempre ligar. Primeiro, vamos olhar as linhas internas. Né? Então, cada propagador fermiônico, cada propagador do campo de gate vai carregar um fator 2, então 2 vezes as linhas internas dos fótons. Cada propagador fermiônico vai ter, devido ao propagador e a linha interna que traz a integral de momento, vai trazer um fator 3, então, qualquer linha interna contendo psi. Depois nós temos a discussão dos vértices. Cada vértice, todos os vértices, cada um dos vértices vai corresponder com menos 4, porém um vértice é fatorado no final. Então, basicamente, isso aí são os elementos para a nossa contagem de potência na teoria ordinária. Agora, só não temos, então, nos acoplamentos, né, do modelo, não temos nenhuma derivada, então ele não traz nenhuma potência de momento. Ele só vai trazer a constante de acoplamento que nós não colocamos aqui. Né? Basicamente, só traz a constante de acoplamento R. Aí agora eu vou para as relações topológicas. Então, lembrando que cada linha interna de A, cada linha interna se associa com 2 A's. Cada linha externa se associa com um A. Então nós estamos contando os números de linhas de A ligadas aos vértices, o total. Mas cada vértice contém apenas um A. Então nesse caso a gente tem um vértice muito simples, a rede espinorial, ela tem um único tipo de vértice, é só esse. E aí a mesma coisa vai acontecer com os psis. Cada linha interna fermiônica conta 2 vezes, cada linha externa fermiônica conta com um só vértice, então aqui nós temos o número total de vértices com férmions. E isso aqui vai dar 2 vezes D, porque cada vértice contém 2 linhas fermiônicas. Então, isso aqui imediatamente resolve a nossa contagem. E aí nós temos o famoso fator 4 das dimensões, né? Temos aqui menos 4V. E aí agora a gente faz a eliminação. 2 linhas internas, V menos EA. E aqui, as linhas externas fermiônicas, vai dar 2V menos Fc sobre 2. Vamos ter aqui mais um fator, né? 3 meios. 3 meios. E aqui nós vamos ter 2V menos E. Então nós vamos ter o fator 4V se cancela, esse menos 4V, com esse mais V, com esse mais 3V, então os 3 se cancelam, e aí a gente vê uma contagem muito simples, né, que é simplesmente 4 menos o número de linhas internas do A, menos 3 meios do número de linhas externas do psi. Então isso seleciona para nós os possíveis gráficos, né, que podem ter divergência positiva, maior ou igual a zero. Zero seria o caso logarítmico. Né? Então, por exemplo, a gente pode pegar um gráfico que tem, vamos fazer em uma linha psi igual a zero. Então, o EA pode ser 1, 2 e 3, então, e 4. Então, eu posso ter psi igual a zero, e aí as linhas externas, as divergências vão aparecer para uma linha externa, para 2 linhas externas, para 3 linhas externas e para 4 linhas externas de A.
Então, em princípio, nós teríamos gráficos divergentes dessa categoria. Um gráfico com apenas uma linha, já. Um gráfico com duas linhas, já. 3 linhas, já. E 4 linhas, já. Seriam as únicas divergências possíveis para gráficos, né, só com linhas externas de A. Agora, tem argumentos que não são todas essas as divergências da QED. Nós vamos ver mais à frente, depois de estudar as identidades, identidade monotênia e simetrias. Por exemplo, existe uma simetria, que é a simetria de conjugação de carga. O Lagrangiano da QED é invariante por conjugação de carga. Então, esse vértice aqui, que só tem uma linha externa de A, ele, por conjugação de carga, é identicamente zero. Esse gráfico aqui também, por conjugação de carga, é identicamente zero. Esse conteúdo é chamado de teorema de Fermi. O teorema de Fermi relaciona, diz que gráficos com número ímpar, né, de linhas externas de amigo um gráfico com número ímpar de linhas externas de amigo são identicamente, são zero por invariância C, conjugação de carga. Então, na QED, a gente só tem essas duas divergências aqui. Essa divergência aqui. Lembra que a teoria positiva tem uma QED vinda a invariância C da eletrodinâmica quântica, de qualquer modelo de. Quer dizer, a interação eletromagnética é invariante com conjugação de carga. E é isso, qualquer modelo. Qualquer modelo. Não sei se quer a invariante com conjugação de carga. Então, claro, mas aí não é um gráfico isoladamente que é zero. Por exemplo, se você estiver calculando esse processo aqui, né, a um loop, você só teria isso aqui. Então, é o único gráfico que eu posso desenhar um loop com uma linha externa, porque tem esse vértice. Aí, se eu for, por exemplo, pegar gráficos a 2 loops, né, então, se eu pegar gráficos a 2 loops, eu posso pegar um gráfico assim, poderia pegar um gráfico assim. De qualquer maneira, é só esse mesmo. 2 loops eu teria isso aqui, só teria essa possibilidade. Então, quando você tiver mais gráficos que contribuem para uma certa função de Green, claro, é a soma de todos os gráficos. Nesse caso aqui eu só tenho um único gráfico. Esse aqui a gente vai por regularização, quer dizer, regularização dimensional mostra que isso é zero, mas o cálculo explícito desse gráfico mostra que ele é zero. E ele não é zero à toa, ele é zero por causa da invariância de conjugação de carga. Mas é claro, eu tenho que levar em conta todos os gráficos que contribuem para aquele particular processo. Aqui, a divergência quadrática. Se não violar, pode ter chance de não violar C, viola C, mas o CPT não tem. Você pode violar C. Você pode violar C, de repente você viola P também. Então, se você violar CP e violar P, vamos dizer que você viole C, mas aí você também viola T. Aí você tem CPT invariante. Mas agora, se violar só C, se violar só a conjugação de carga, aí esse teorema sai fora. Ele não depende do CPT, ele depende de C. Depende da conjugação de carga. É só violar Conjugação de carga. Se você mantiver, ele vai. Se você furar, você mantém CPT, claro, qualquer modelo que seja local, invariante de Lorentz, e que respeite a relação estatística, ele vai automaticamente respeitar CPT. CPT é sacrossanto. Mas se você violar C sozinho, esse teorema já cai fora. Eu diria que ele sabia que o C e isso é tudo, né? Se você violar o C sozinho, vai violar o CPT. Isso. Não, se você violar o C, você pode não violar CPT. Porque você pode violar C, pode violar P. Se você tem C, P violado, mas
mas ter não violado, CPT é mantido. Mas eu pergunto assim, eu tenho um número ímpar de par de módulos externos, independente do modelo que tem. Isso. O teorema de Turing, ele diz que você pode ter, Pode. preservando o CPT, você pode preservar. A preservar CPT você sempre vai preservar. A questão é só que tem jogo você. CPT você preserva. E por que o pessoal fala que não pode ter um número de fotos externas, ímpar de fotos externas? Por que o pessoal fala que não pode ter? Ter gráfico. Não, a gente sabe que na QED esses gráficos são zero. Então, É só só não para poderia ter o CPT não violado, e aí só viola o C. só viola o C. E CPT não é violar. Você viola C, mas não viola CPT. CPT você não vai violar nunca. A não ser que você fure o princípio fundamental. Você fure o modelo não é causal, ou você quebra a simetria de Lorentz, ou você não faça a conexão correta de estatística, e que o hamiltoniano não seja hermitiano. Você tem 4 premissas fundamentais para o teorema do CPT. Então, CPT em geral você tem. Agora você pode violar C, sem violar CPT. Se você violar C, você mantém CPT. Mas aí estou me perguntando, a violação de C é suficiente para vocês proibirem os processos? Não, a violação de C, ela pode liberar os processos com número de linhas externas de foto limpa. Quer dizer, a validade de C é que impede que esses gráficos sejam não triviais. Se você tem C, então todos os gráficos com linhas com número total, a soma total de todos os gráficos com linhas internas externas de fotos, se você tem C. Agora, se você violar C, acabou o teorema de Fock. Você não pode mais garantir. Eu queria falar alguma coisa, Lu? Não, eu ia falar que você violar C, você abre a questão para isso daí. Só por conta que processos eletromagnéticos, a natureza exibe Isso. variâncias. A interação eletromagnética ela preserva-se. Então, qualquer teoria eletromagnética que responda, você espera que qualquer modelo eletromagnético respeite C, separadamente T, separadamente T. Nós não temos nenhum exemplo de violação, nem de C sozinho, nem de P sozinho, nem de T sozinho, na interação eletromagnética. Agora, na interação eletrofraca, sim, a gente tem violação de CP. CP é violado. CP como um todo é violado. E T é violado. Então, de tal maneira que CPT passa. CPT não é violado. Então, na interação eletrofraca, a gente tem isso. Viola CP e viola T. Mas CPT não. No processo eletromagnético, não, a gente respeita cada um separadamente. CPT é válido porque C é válido, T é válido, T é válido. Tá? Essa interação eletromagnética, pessoal, claro que você agora pode fazer extensões. Por exemplo, se você considera que era o fio de Jaquille, teoria de Gauge de violação da simetria de Lorentz, então você pode ter modelos em que você viola CPT. Né? Mas por quê? Porque você violou uma das premissas fundamentais do teorema do CPT, que é a simetria de Lorentz. O que você espera de uma teoria que tenha um hamiltoniano hermitiano, covariância de Lorentz, causalidade e conexão entre spin e estatística? Automaticamente CPT vai. Mas agora você furou uma hipótese, que seria a hipótese da invariância de Lorentz. Então, você pode perder CPT. E qual é a diferença entre conservação de carga e conjugação de carga? A conjugação de carga, vamos dizer, do ponto de vista das simetrias, a conjugação de carga é uma operação discreta. Você não é um grupo contínuo de transformações. A conservação da carga é uma simetria contínua, é uma simetria local e contínua. A conjugação de carga é a invariância discreta, a simetria discreta. Tá? É bem diferente, ela não tem gerador. Então, eu digo, tem alguma coisa a ver que se eu tiver a conservação de carga, necessariamente... Não, você pode ter Então, conservação. tudo é independente. Isso é independente. Então, você vai pegar um modelo bem concreto que existe na literatura. Então, o Google está estudando ele aí, que é o Quero-Field de Jaquille. No Quero-Field de Jaquille, você viola CPT. Ele é CPT ímpar, mas você não viola a conservação de carga. Você viola a conjugação de carga sem violar a conservação da carga. São duas simetrias distintas. Tá? C é discreto. E a conjugação, a invariância de carga, a invariância é o número eletromagnético, é uma simetria contínua. Certo?
Esse gráfico aqui é delta igual a zero, então ele seria log de divergente. Só que nós vamos ver, né, mais um pouquinho na frente, quando nós estudarmos as identidades de Watt, né, QD, as identidades de Watt da QD vão nos ensinar que esse gráfico aqui cai para logaritmicamente divergente e esse gráfico aqui passa a ser convergente. Delta vai ficar negativo. Na verdade, delta vai ficar ao menos 2. Então ele passa a convergir se esse gráfico aqui diverge logaritmicamente. Por quê? Por causa das identidades de Watt, uma simetria de gauge. Então o power count, como eu estou tentando chamar a atenção, o power count é apenas uma primeira abordagem para ver se o modelo tem futuro ou não. Então, o modelo é renormalizado, mas ele dá sempre, ele é sempre pessimista do ponto de vista da divergência. Ele pode dar divergências mais altas do que na realidade elas são, mas pelo menos ele nos dá essa segurança. Você não está jogando por baixo, você está jogando por cima, você está vendo a pior situação possível. Então, se o modelo é renormalizado com essa divergência quadrática, isso não é problema. Agora, claro que a divergência cai para logarítmica, melhora, mas não quer dizer que a gente perca, né, a renormalizabilidade. Então, do ponto de vista de linhas sistemas de psi igual a zero, essa é a única possibilidade, são as únicas duas divergências que a gente tem. Você está fazendo cai com. Oi? Só cai com você está fazendo. A diferença De 2 para 0 e essa aqui cai de 4, de 0 para menos 2, por causa da invariância de gauge. São as identidades de Watt. A gente vai mostrar depois como elas funcionam para isso acontecer. Eu acho muito curioso, porque quando você tem, vamos dizer, 3 fotos, por exemplo, Sim. tradicionais, 3 fotos externas, Sei. o pessoal tem algum experimento que mostra que com 3 fotos você dizer que o choque é zero, né? Certo. Sim. Não... Tem. Porque, por exemplo, você poderia produzir mais e menos, né? Você pode ter mais e menos produzido gama, 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 gama e 4 gamas. Você não observa nenhum espalhamento de mais e menos dando 3 gamas. Você observa 2 gamas e 4 gamas. Isso lá, o Furnas, as coisas faladas, essas coisas, é uma coisa bem provável, assim, ficou assim. Não, isso é bem provável. Quem quiser ler mais detalhes um pouquinho sobre o teorema de Furry, o melhor lugar de discutir isso é o nosso, sempre, né, a nossa Bíblia, que é o Gogolyov-Shirkov. No Gogolyov-Shirkov tem um capítulo muito bom, uma seção boa sobre o teorema. Professor, Oi. você comentou que a divergência superficial ela considera a pior situação possível. Ela dá sempre um cálculo superior. Mas sempre quando der positivo ali. Isso. Então vai ser convergente mesmo. Sempre que der? Sempre que der convergente superficialmente. Então o é gráfico convergente. É mesmo. convergente. O que pode ter ainda para melhorar são as simetrias. Então, muitas vezes, as simetrias, sobretudo se elas são locais, elas ainda contribuem para diminuir ainda o grau da divergência. Tá? Porque, basicamente, o que está em jogo, né, quer dizer, na divergência, a gente conta sem pensar nas simetrias. Mas depois, as simetrias, elas colocam, devido a, você tem invariância de Lorentz, já reduz, e a invariância de gauge, através das identidades de Watt, mais ainda. Então, se vocês tiverem um modelo em que um processo, né, que o delta dê negativo, então você pode ficar tranquilo. Ele não vai divergir. Eu só pergunta. Se eu tento fazer a comparação de simetria com bombril, você acha que nesse bombril a simetria ela foi mais importante em gerar as interações, tipo na contínua do mediático? Sei. Ela foi mais importante para reduzir o grau de liberdade, ou era mais importante para tornar a teoria realmente renormalizável, né? As três coisas estão ligadas. A simetria de gauge como, vamos dizer assim, organizador, gerador de interações, a simetria de gauge como organizador dos graus de liberdade e a simetria de gauge como redutor das divergências ultravioletas. São três aspectos ligados à simetria de gauge, mas esses três aspectos não são independentes. Porque quando
você diz que a simetria de Gage ela promove as interações, que através do princípio de Gage você cria as interações, na verdade o que você está usando é a simetria de Gage, ela restringindo ao máximo para você o número de vértices, ou seja, as categorias de interação. Quer dizer, quanto mais simetrias você vai ter, menos termos possíveis você vai colocar no Lagrangiano. Quanto mais simetria você tem, você vai ficando tão vinculado que esse termo é invariante por uma simetria, mas de repente ele não é invariante por outra, ele sai fora. Esse termo é invariante por essa, mas não é invariante por essa, ele sai fora. De repente, quando você junta todas as simetrias, você vai ver quais são os possíveis termos que te sobram. Você já reduz muito o número de termos. Reduzir o número de termos significa reduzir o número de parâmetros independentes, que você eventualmente vai ter que renormalizar. Se você tiver uma teoria tão simétrica, que de repente você não tem nem parâmetro para renormalizar. É o caso da supersimetria n igual a 4. Quer dizer, quando se mostrou que as superangulhos n igual a 4 eram finitas no ultravioleta, o resultado não foi nem tão surpreendente, se sabia que devia ser, mas se mostrou finalmente por cálculos explícitos. Mas por quê? Porque a teoria n igual a 4, ela na verdade é uma teoria supersimétrica que ela não tem setor de matéria, tudo nela é Gage. Mesmo os campos que nós leríamos como campo de matéria, eles estão no multiplete de Gage. Então, é uma teoria de Gage que não tem parâmetros de massa, é uma teoria de Gage que não tem o acoplamento de Yukawa, os acoplamentos, autoacoplamentos escalares, os acoplamentos de Gage têm uma única constante de acoplamento. Então, você no final do dia, você só tem uma coisa para renormalizar. Mas aí você tem a identidade de ordem que faz aquilo ficar finito. Então, quanto mais simetrias você tiver, mais finita, mais chance de você diminuir as divergências que você tem. Então, você com isso reduz o número de termos independentes do Lagrangiano, portanto, o número de possíveis renormalizações. Ao mesmo tempo, quando você tem simetrias, você controla os graus de liberdade. Os graus de liberdade são fundamentais nos processos virtuais. Se você tem um controle, uma organização dos graus de liberdade, muitas vezes você pode ter efeitos quânticos divergentes de um que cancelam o outro. E o terceiro são as identidades de ordem. Quanto mais simetrias você tem, as funções de Green são tão vinculadas que elas têm uma forma tão definida e fechada que você elimina todas as possibilidades de divergência. Até por isso, na década de 80, circulou muito na literatura que n igual a 4 e Young-Mills devesse ser uma teoria trivial, no sentido de que ela é tão finita e ela tem tantas simetrias que no final do dia as funções de Green são triviais, ela não tem física nenhuma. Se pensou até por isso, mas não se mostrou isso nunca, não se configurou essa expectativa. Mas é porque se você tem muita simetria, as tuas funções de Green vão ficando cada vez mais simples. Você reduz, você praticamente fixa a forma da função de Green a todas as ordens em teoria de perturbação, sem precisar fazer os cálculos, porque são tantas simetrias que a minha função de Green você reduz uma função, às vezes uma função de Green tensorial a um escalar. Ela tem a estrutura, por exemplo, o que acontece aqui. Quando a gente for ver lá no gráfico, quando a gente estudar esse processo aqui, independentemente da ordem perturbativa, pelas identidades de ordem, a gente sabe que se esse momento externo aqui é vamos dizer, um PI, então a gente sabe que essa função de Green tem que satisfazer, não importa quantos loops tem aqui dentro, essa função de Green de 2 pontos, ela vai ter que satisfazer essa condição. Ou seja, ela é transversa. Se ela é transversa e ela depende desse momento externo, a forma dela tem que ser PI menos P2 delta I. E aí o que sobra para mim aqui? Apenas uma função escalar P2. Então a forma tensorial da função é fixada. Mas como ela diverge quadraticamente, e isso aqui já é quadrático no momento, então isso que sobra aqui, que é o efeito do loop, o loop está todo aqui, como isso aqui é quadrático, isso aqui não pode ter dimensão zero, então isso aqui tem que ser logarítmico. Então automaticamente você já sabe que essa divergência não é mais quadrática, não é por causa da forma tensorial que é fixada pela identidade. Então aí o papel da simetria é isso, está tudo ligado. Olha, apesar de parecer separado, geração de interações, controle de graus de liberdade e redução de divergências pelas identidades de Lyapunov ou de ordem, na verdade são 3 manifestações do mesmo fenômeno. Vamos pegar agora, por exemplo, Fc igual a 1. Aí, vamos
psi igual a 1, aí eu poderia ter, se esse fc aqui é igual a 1, aqui já dá 4 menos 3 meios, né? 4 menos 3 meios dá 5 meios, né? Então a gente teria aqui 5 meios, basicamente isso aqui. É psi igual a 1, então vai ficar 4 menos 3 meios. Então a divergência superficial, nesse caso aqui, seria 5 meios menos ela. Então a gente poderia ter duas possibilidades. Eu poderia ter o EA igual a 1 e poderia ter o EA igual a 2. Então você daria 5 meios menos 1 daria 3 meios e 5 meios menos 2 daria meio. Então seriam as duas únicas possibilidades. Só que, de novo, em variante de Gauss, uma função de Green com uma linha externa de psi, só uma linha aqui, isso aqui indicaria claramente uma violação de carga elétrica. Você tem só, porque isso aqui na verdade, essa função de Green aqui, ela não é invariante de Gauss, essa função de Green aqui, ela tem uma fase, depende só de uma linha de psi. Então esse tipo de processo na QED, no ímpar de psis, está excluído, conservação da carga. E a conservação da carga. Aí a conservação da carga, não é invariância C, não. Conservação da carga. Agora eu posso ter psi igual a 2. Então aqui, nessa categoria aqui, a gente ficou no final do dia com essa divergência. Esse gráfico vai impedir a normalização e apenas esse, porque o outro que era de 4 pernas externas fica finito. Né? Vamos ver depois, né? Não está dito aí, mas em princípio, né, potencialmente, né, essas seriam as divergências. Então essas seriam potencialmente as divergências. Esse caso aqui está excluído por conservação da carga. Conservação da carga ou invariância de Tate, né? Esse caso aqui, então, está separado aqui. Agora é psi igual a 2. Então, nós podemos ter. Então, aqui vai ter 2, então vai ser 4 menos 3, 1. Então, a única possibilidade é eu ter uma linha externa de A. Então, eu teria esse A igual a 1. Então, eu poderia ter isso, né? 2, né? 4 menos 3, 1, 1 menos 1, 0. Esse gráfico aqui seria automaticamente logaritmicamente divergente. Então, nesse caso aqui, nós teríamos um processo, um gráfico desse tipo aqui. Algo como uma linha externa de psi, de A, e 2 linhas externas de psi. Então, esse gráfico aí seria logaritmicamente divergente, que é, na verdade, né, o gráfico que faz a renormalização do vértice. Ele vai renormalizar, na verdade, vai pedir para nós um contratermo de vértice, que, na verdade, vai renormalizar no final de tudo a carga. Então, esse gráfico aqui vem, então, com fc igual a 2, depois, se o fc for igual a 3, eu já superei. Então, nós temos 3 tipos. Bom, tem fc igual a 2, desculpa, posso ter fc, 0 e 1, né? Perdão, eu errei. Se o fc for 2, né? Aqui vai ter 4 menos 3, 1. Isso aqui pode ser 0 ou 1. Então, se esse cara aqui for, você achou pagar, vou botar na aula. Então, se eu tiver nenhuma linha externa, então eu teria apenas isso aqui, teria essa característica aqui. 2 linhas externas de psi, então esse gráfico aqui teria uma divergência linear. Isso mesmo? Seria 4 menos 1, uma divergência linear, e depois aqui que eu tinha desenhado seria 2 linhas externas de psi e uma linha externa de fora. Então esse aqui
Seria logaritmicamente divergente. De novo, nós vamos ver depois, por argumentação de invariância de Gauge, também de identidade de usuário 9, essa divergência que cai por uma logarítmica. Então, de novo, aí, a divergência está sendo majorada. Então, aí a gente vai entender, lá depois, quando fizer essa identidade de ordem, que esse gráfico aqui, na verdade, não diverge, ele não tem divergência logarítmica, então ele não vai pedir nenhum tipo de renormalização. Aqui é o que a gente chama de renormalização da função de onda e fóton, aqui a renormalização da função de onda e da massa do elétron, e aqui a renormalização do vértice. Mais ainda, as identidades de lado norte vão mostrar que a divergência desse gráfico é exatamente igual à divergência desse gráfico. No final de tudo, na QED, é esse gráfico aqui que vai ser responsável pela renormalização da carga elétrica, e a função beta da QED, ela vai sair desse gráfico aqui. Apesar de que a função beta, ela mexe com o vértice, com a constante de acoplamento. A constante de acoplamento está aqui. Mas a gente vai ter pelas identidades de Lagrange-Taylor, no final de tudo, para renormalizar uma constante de acoplamento, eu preciso renormalizar. Na constante de acoplamento entra tudo. Entra os vértices, entram os campos que vão ser renormalizados. Pelas identidades de ordem, essa divergência daqui vai cancelar essa aqui dentro da renormalização da constante de acoplamento. Então, no final de tudo, o gráfico que vai dar a renormalização da carga do elétron é esse gráfico que dá, na verdade, a renormalização da função de onda do fóton. Então, a gente vai entender depois. Eu estou só dando, avançando os resultados, que alguém já pode ter ouvido falar nisso, e aí saber como é que as coisas vão estar organizadas. Na verdade, na QED, a situação é até mais simples. A gente pode sempre escolher um eixo, na verdade, se perguntar, QED, será que ela é tão divergente assim? Então, na QED, tem um trabalho, inclusive, do Dirac, lá da década de 1950, que mostra que, na verdade, a gente pode sempre escolher um gauge onde esse processo aqui não é divergente. E a única divergência que sobra, na verdade, é a renormalização. Então, a gente pode, por escolha de gauge, eliminar também divergências daquele. Então, a QED é muito bem comportada. Mas eu estou colocando aqui o panorama mais geral possível. As 3 divergências que podem aparecer. Para Epsi maior do que 2, esse gráfico aqui, de 3 em diante, isso aqui já vai dar 9 meios, né? E aí, isso aqui já fica negativo. Então, aí não tem como. Então, a gente para aqui, para QED espidorial. Aí agora a gente pode olhar o caso da QED escalar, que é um pouquinho mais rica. Professor, Oi, quem me chama? Eu falo. já que você vai passar para escalar, Isso. que eu aprendi ali aquele 3 ali, você pode dizer por que é um 3 número de linha, que multiplicou número de linhas internas de si? Ali na aqui. É porque proporcional, né? Aqui. Não, lá em cima. 3. 3 aqui, você lembra das nossas regras de Feynman? Quando a gente tem uma linha interna, quando a gente tem um propagador, ele está em D dimensões. Então esse propagador, lembra quando as nossas regras de Feynman foram saindo? Por esse propagador, ele vai ter sempre um integral no espaço dos momentos que vem da transformada de Fourier do propagador, da expressão de Fourier do propagador. Então, e aí a função de Green, que é uma certa potência em K2. K2 elevado a N. Se eu estou em 4 dimensões, isso aqui é 4. Se eu estou em 4 dimensões, estou falando do término, né? Qual é o propagador do término? O propagador do término é alguma coisa como gama mi, kappa mi, sobre K2. Então eu tenho um comportamento de 1 sobre K. Então eu tenho 3 potências positivas aqui, é como se eu tivesse 4 potências positivas aqui e uma potência no denominador. Então, no final de tudo, cada linha interna fermiônica traz um fator de potência 3 da divergência. Então, por isso, cada linha fermiônica tem um 3. Daqui tem um 2, porque o propagador é 1 sobre K2. No caso do fóton, isso aqui, então é 2. Tá? É só lembrar que cada linha interna, quando a gente fez a redução dos gráficos de Feynman, saiu o espaço das configurações para o espaço de momento. Cada linha interna ela tem um integral de momento e um propagador. E aí vai depender, a forma desse propagador vai interferir
aqui vai trazer sempre 4 potências positivas. Agora, esse propaganda da aula passada, a gente fez o caso do modelo de resumindo da supersimetria, e aí no caso do modelo de resumindo da supersimetria, aparecia aqueles campos auxiliares que tinham um propagador assim desse tipo. Ele tinha aqui o M, K2, sobre K2 menos M2. Então eram propagadores que no ultravioleta eles vão com unidade. Então no caso da supersimetria, aquele campo que a gente mostrou na aula passada, o campo auxiliar F, ele trazia uma potência 4. O propagador não diminuía em nada, porque ele não tinha nenhuma potência de denominador. No ultravioleta, esse cara tem de infinito, esse cara tem de infinito, isso aqui vai a 1 no ultravioleta. Então, era o modelo que a gente estudou na aula passada, mostrar para vocês. Então, é sempre isso que vai estar acontecendo. É o propagador descontando as potências de momento que estão aqui na integração da linha. Vamos então agora para aquele T escalar. E depois a gente vai criando bios. Então, naquele escalar, também nós vamos se meter em variantes de grupo. Então, nós temos o campo escalar, então, vamos dizer, o Lagrangiano que está aqui, né? A nossa ideia é sempre a partir daqui, né? Cheira, porque a gente tem o nosso Lagrangiano que é daquele escalar. Mais um bem difícil, só para. Mas a gente sabe então que os propagadores, né, o propagador no setor de escalares é o propagador convencional, é 1 sobre K2 menos N2. O propagador do setor de Gauss também é 1 sobre K2. E aí nós temos 2 categorias de vértices. Sai daqui, lembrando que essa derivada covariante, né, nós escrevemos como sendo mi. Então a gente tem 2 categorias de vértices. A gente vai ter esse vértice aqui que vai sair do menos i, né? A outra desse aqui, menos i é que mi está vezes φ, né? Vezes φ daqui, tá certo? Aqui vai aparecer menos i é que a mi, né? Então aqui vai então nós vamos produzir aqui o menos, o mi está, vai estar multiplicando esse carinho e depois esse dmi aqui vai pegar, interferir com esse menos está dmi. Depois o outro vértice vai dar para nós é 2 Então nós temos 2 categorias de vértices, né? A gente está na aula retrasada, a gente derivou a regra de Feynman desse vértice aqui, mas não é importante, o que é importante é esse ponto agora, é só saber qual é a escala daquele momento, né? A gente tinha visto que se esse cara aqui tem momento P, se essa linha aqui tem momento P', que é φ está aqui, que é uma mi, né? Então esse vértice aqui, ele vai trazer uma potência que vai ser menos i, P, mais T'. Mas isso aqui não é tão importante. O importante é que tem uma derivada. E que a derivada traz um momento. Então esse vértice aqui, ele é um acoplamento com derivada. Então lembrar que ele tem uma derivada. A derivada é um momento. Ao passo que esse vértice aqui é um vértice sem derivada. Esse vértice aqui só tem constante de acoplamento, mas é um vértice com 2 linhas de área e 2 linhas de área. Então, quando a gente for montar agora, né, a nossa contagem de potência, esses vértices, né?
Sim? Isso, ambos estão carregando a carga elétrica, né? Isso, todos os dois têm a constante Como é que acoplamento. eles poderiam ser discriminados? Quer dizer, o lado direito poderia ser chamado de um longo termo, Um termo de London? termo Sim, eu diria que sim. Porque pela estrutura da corrente. Porque se você for olhar, né, a tua corrente lá, vamos colocar aí, né, ela é isso aqui, ela tem aquele termo lá, né, na verdade, se você escrever as equações de Maxwell, ela vai dar assim, dmi. Se a gente variar esse lagrangiano em relação a mi, essa nossa corrente aqui, ela vai ter aqui menos i, v, aí aqui a gente vai ter dmi phi estar, estar dmi. E aqui vai aparecer menos 2, phi estar e ani. Então isso aqui seriam as equações de Maxwell, né? Então, a gente pode olhar aqui, se a gente olhar para isso, aqui dá a informação da carga. Esse objeto aqui, né, no caso global. O que é a carga da partícula? A gente fez a simetria ficar local, mas antes da simetria ficar local, eu já tinha essa carga aqui. E a carga desde o caso global. Isso aqui que me dá a definição, né, me dá a contagem de carga do sistema. Então isso aqui me dá uma densidade de carga. Então se eu for olhar, por exemplo, a equação de Ampère, Maxwell direto aqui, fizer I igual a I, nós vamos ter rotacional de B. Daqui vai sair o rotacional de B. Quando eu fizer Mi igual a I, desse lado aqui, bom, e a gente vai, aqui vai sair rotacional de B igual a 1 sobre C2 dt. É o que sai daqui quando eu fizer Mi igual a I, né? Quando eu faço do lado esquerdo, está saindo isso. Do lado direito, está saindo esse Mi igual a I. Esse Mi igual a I aqui é justamente a corrente. Então, você está me dando, me daria o termo todo de zero J. Mas a novidade está aqui. Esse termo que está me dando aqui, ele está me dando menos esse 2, é 2, Q2, phi estar, phi A. Que é justamente o termo de London. Esse objeto que está aqui é a densidade de portadores, de partículas, sobre M. Então, o termo de London, que aparece lá na equação de London, é alguma coisa do tipo E2, Q2, a massa aparece, e aqui vai aparecer a densidade de partículas. Claro, a densidade de partículas vezes a carga me dá a densidade de carga. Então, eu posso tirar esse E aqui e colocar a densidade de carga. Então, a nossa equação de London, a nossa equação de Ampère-Maxwell, nesse caso, ela vai ficar dessa forma aqui. Rotacional de E, igual a corrente de deslocamento. Aí vamos ter aqui o termo de corrente eletromagnética mesmo, e vamos ter aqui o termo que vai me dar mais, né? Vai ficar aqui mais, vai ficar aqui menos, né? Aqui está menos, a palavra mais vai ficar menos Q sobre M, e aqui a densidade de carga. E aí aqui o A. Então, isso aqui é a equação de London. Na supercondutividade, claro, o modelo de London aparece porque lá no supercondutor, quem faz a condução? O par condensado. Então, a condução no supercondutor é feita por uma partícula de carga 2E, que é 2 vezes a carga do elétron. Mas essa partícula, se você está falando de um supercondutor de onda S, essa partícula aqui descreve um escalar. Então, na verdade, o que você tem é um campo escalar carregado com carga 2E, com carga 2E, que se acopla, quer dizer, a densidade de carga dele se acopla com o campo aqui. Então, a massa do portador entra aqui. Então, é isso que caracteriza, né, a partícula escalar em relação à partícula interimã. Se a condução fosse feita por elétrons, esse termo aqui não existe. Na QED, que a gente tem, a corrente, né, ela só é psi barrado por cima. Então, a simetria de Gauge, ela não bota o AMI dentro da corrente. Claro, a gente interpreta esse objeto aqui como a carga e a corrente, né? Esse aqui é o JMI, eletromagnético. Esse termo aqui é o termo que está acoplando o teu campo de Gauge para a densidade de portadores. Esses portadores poderiam ser direcionado mais, dado menos? Pode. Se você tiver para um bóson de Gauge vetoriais carregado, o Alexandre está estudando na tese dele, você vê isso aqui
W estar W, então você teria que W mais, W menos, a densidade de partículas W acoplada ao potencial. Então aqui está de novo. Isso é uma característica, opa, aqui, isso aqui é uma característica de qualquer campo bosônico, qualquer que seja o spin. Basta que o spin seja inteiro, que você vai ter sempre um termo de Coulomb. Esse termo aqui, agora, claro, se o spin for 1, aqui é só o escalar, só entra essa carga. Agora, se o spin for 1, vai entrar um outro objeto, vai entrar aqui um outro acoplamento. Quer dizer, o campo do fóton, ele não se acopla só para a densidade de portadores, mas ele vai se acoplar também com a polarização da partícula. Aqui, isso aqui é universal. Qualquer QED é isso aqui, é a fonte do campo eletromagnético, vamos dizer, a corrente externa, a corrente de matéria. Agora, dependendo do tipo de matéria, você vai ter termos novos aqui. Então, matéria fermiônica, você para aqui. No caso da matéria fermiônica, o que você tem é isso aqui, Si barra, gama mi, Si. Então, o campo se acopla diretamente com a carga. Agora, se você tem objetos bosônicos, aí a novidade aparece. Aí aqui vai aparecer o termo de corrente, vai aparecer aquela corrente que é a corrente global, que me define aquele número quântico de carga, mas vai aparecer aqui um termo tipo London, qualquer que seja o spin do campo, que vai me dar a relação entre a densidade de carga sobre a massa. Então vai aparecer uma relação entre carga e massa. Por isso que esse termo é bem pequenininho, porque ele traz uma massa do elétron no denominador, do portador no denominador. E aqui vai aparecer o Ani, é o termo de London, o Ani, e depois agora vai aparecer um termo que vai depender do tipo de spin. Se o spin é 1, se o spin é 2, então vai aparecer um termo agora que vai me acoplar polarização com o fóton. Mas o termo de London, ele é universal, basta que seja bosônico, qualquer que seja o tipo. Só coloquei o campo de carga é observável, estrela, seja o que for. Essa polarização seria algo desse tipo, você teria um termo desse tipo aqui. Você teria algo do tipo W, Mi, está, W, Mi, a Mi. Então você tem esse campo aqui, esse índice que está livre, mas você tem um acoplamento que vai pegar o WMI com a Mi. Se você abrir esse WMI, vai para o referencial de repouso da partícula. O referencial de repouso da partícula, o W0 é 0. Então você só teria polarização. Então você está, na verdade, acoplando a polarização com o campo eletromagnético. Então esse termo aqui vai depender. Se o spin for 2, por exemplo, aí você vai ver a polarização do spin 2 acoplado aqui. Então você tem termos agora aqui que vão começar a distinguir que tipo de spin você tem. Quer dizer, aqui é universal. Qualquer que seja bosônico, campo, esse termo vai estar sempre presente. Spin 0, spin 1, spin 2. Agora, esse termo aqui não tem para spin 0, porque você não tem índice livre, o campo escalar não pode formar essa configuração para um campo escalar. Mas você pode formar essa configuração para um campo vetorial e para um campo tensorial. Imagina que você tem um gráfico carregado. Então você teria alguma coisa como H, Mi, alfa. Você teria que é um H, Mi, alfa, tá? Aí aqui você teria um H, alfa, Mi, a Mi. Então você consegue acoplar. Isso aqui seria, que daria a polarização do spin 2 acoplado com o fóton. Tá? Então aí, isso aí agora começa a distinguir os diferentes tipos. Você botou no London, se escalar com X estrela possível. Isso. Se eu tivesse um W estrela, também seria London? Pois é, ele é. No caso do campo vetorial, o termo de London no campo vetorial é esse aqui. É W, Mi, aqui o índice é Mi. É W, Mi, está, W, Mi, a Mi. É isso aqui que é o termo de London. Isso aqui é a densidade de partículas tangeniais. Agora, se fosse WMI, que daria o... Daria a polarização. O spin diferente. Isso. Então na QED escalar, os vértices que nós temos... Aí você já não chama mais de London, né? A terminologia... Não, a terminologia não é London, não. O pessoal usa London só para supercondutor, mas assim, se você conhece a eletrodinâmica escalar, você sabe automaticamente qual é a origem do termo de London. Porque no caso da supercondutividade, quer dizer, claro, se o elétron tiver em onda S, se você tiver o par condensado, os dois elétrons se acoplam para dar um spin para cima e outro spin para baixo, então o teu par de Cooper
ele tem escrito zero, ele é distrito por um escalar, como no Lindsburg-Landau, é o modelo do Lindsburg-Landau. Agora, se os dois elétrons se acoplarem para formar o par de Cooper, os dois spins para cima, então você vai ter spin único. E aí você vai ter que descrever o par de Cooper por um vetor. E aí, a interação desse vetor com o foco vai trazer um efeito novo na sua condutividade. Daí o WI, Isso. Aí você teria esse acoplamento aqui. Tá? Esse termo aí seria o termo da corrente. esse daria o spin Daria o spin do partido. E se fosse um gráfico, spin 2, você teria algo desse tipo. H, Mi, alfa, H, alfa, Mi, está? A Mi. De novo, você está acoplando esse objeto aqui, que vai dar todas as informações sobre a polarização do, mas aí você tem basicamente a polarização do gráfico acoplado. Isso lá, se o gráfico for carregado, spin 2 carregado. Então vamos lá. Só aí no último pergunta. Ali no primeiro termo, você limpa o global. Isso. A multiplicidade era global. Isso. E os outros são Isso, vamos dizer assim, a corrente local é a corrente global. Aqui é quando a simetria ainda é global. Aí eu introduzo a simetria, vai ficar o modo derivada covariante. O que vai aparecer? A nova corrente. Como é que a gente vê a corrente? A corrente é o lado direito da equação de Maxwell. Então isso aqui para mim é a corrente local. Então o que vai aparecer desse lado é a antiga corrente global. Isso aqui aparece independentemente do alfa ser do parâmetro de Gates ser local ou não. Mas o termo novo que vai aparecer vai ser esse termo aqui. E2, está aqui, ali. Então esse termo aqui é que traz a novidade. Ele está acoplando agora a densidade de partículas com o campo eletromagnético. A corrente do... Aqui eu defino a carga. A corrente está global. Corrente global. Porque para você definir a carga da partícula, você tem que ter a partícula livre. Então você tira o campo eletromagnético. Então, quer dizer, essa parte aqui, o operador de carga, pelo teorema de Leibniz, a carga local é a carga global. Você define a carga. O que é a carga do elétron? Você define pelo operador global. Mas, depois, quando você acende a simetria de Gauge local, você joga, aparecem esses termos aqui como efeito da simetria local. Você modifica a corrente, mas você não modifica a tua definição de carga elétrica. Bom? Vamos lá. Então a divergência aqui vai ser para nós. Então vamos lá, Alexandre, para ver se você fixou a ideia. Que fator eu coloco aqui na frente do φ? Oi? Fala com firmeza. Isso. Isso. Do φ é 1 sobre K2. Isso. Então dá 4 sobre 4. 4 sobre? O integral não, vai seguir. 2. Ih, já começou a chutar. Não, tem que integrar. Tem que integrar. Pronto, mas enfim. E o propagador? Tem que integrar enfim, tem que integrar. Não, você não está integrando isso, você está integrando o número. Você não está integral o caminho. Você não está Número. integrando sobre o campo. Oi? Vai integrar no momento. É mais simples do que você estava pensando. Estava complicado. Mas não tem um lá. Ah, não, lá no. Cada linha interna caracteriza um propagador. Agora é Certo? Por que você botou o integral no fino dele? O que estava na tua cabeça falando para a gente poder tirar esse barulho? Não, quando eu falo integrando enfim, não é que estava integrando fim. Era integrando em relação ao propagador de fim. Isso, o propagador de fio são aplicadores. Então, e o momento. Só que eu tava. Só que não esqueci do ar externo. Não, estava vendo. O A também não é externo, A também é interno. Vai ter também. Mas então tem um integral aqui. Ah, exatamente. Então, vai ter que botar todas. Pega esse gráfico aqui naquele deixa lá. Vamos pegar, por exemplo, esse gráfico. Porque naquele livro está escrito externo. Pega esse gráfico aqui.
Na rede escalar, na rede de gráfico, eu nunca posso desenhar esse gráfico porque esse vértice não existe e esse vértice não existe. Mas na rede escalar nós temos trivértice, ó. Escalar, escalar, campo de gauge. Escalar, escalar, campo de gauge, campo de gauge. Aqui está entrando esse vértice. E aqui está entrando esse vértice. Aqui está entrando esse vértice. Então esse gráfico aqui para mim é um gráfico que tem uma linha externa de φ. Esse gráfico está nessa categoria aqui, ó. Uma linha externa de fóton e duas linhas externas de escalar. Φ estável e φ. Então esse gráfico aqui é um gráfico de dois, esse gráfico de dois grupos aqui está dentro dessa categoria. Então, A igual a F igual a 2. Agora, quantas linhas internas de A? Uma, duas. Eu tenho linhas internas de A, linhas internas de φ e linhas externas de φ e uma linha externa de A. Certo? No mesmo gráfico, você pode ter tudo. Você pode ter linhas internas de φ, cada uma contribuindo com o fator 2. Linhas internas do campo de gauge, também cada uma contribuindo com o fator 2. Certo? Mas ali, o universo, eu não enxergo esse sendo só um, eu enxergo aqui, eu não tenho aqui um ali. Para mim, o universo ali tem uma pessoa que botou assim um loop ali, né? Tudo bem. Mas aqui no universo tem duas, eu estou vendo dois A's ali. Não é? Dois A's, isso. Um interno e um externo. Essa linha aqui é um propagador, ó. Está propagando daqui para cá. E essa linha vai para o infinito. Tá certo? Vem cá no quadro, desenha um outro gráfico. Desenha um gráfico, dois loops para esse processo. Foi? Vem cá. Desenha um gráfico a dois loops para esse processo. 4, 8, 4. Isso aqui é global, geral, né? Mas tenta bolar um gráfico de dois loops com essa carinha aí, né? Como se fosse um ET apavorado. Uma votação de domingo. Eu não tenho muita prática com isso, não. Só é por isso que você está no quadro, então, ganhar prática. Pois é, então eu vou ter que pensar. Pode pensar, pensa aí, tá? Mas olhando para a câmera. Não, mas senão. O público tem que ver. Eu não penso. Com as luvas. Foi? Imagina esse cara sendo galante lá, mas você vai beijar. Uma, dois, Sabendo que tá todo mundo te olhando. Foi? Dois. É trivial para duas você. luvas. É. Tá, certo. Tem 3, 4 externos, né? Isso, 4 linhas externas já. Tá. Tem garota do Sergipe. Oi? Tem garota do Sergipe. Sergipe? Assistindo ele. Ah, tem. Tem a mulherinha do Brasil todo aí, ó. As poucas desiqueças que tem aí. Opa. Então, tá aqui pra Aqui, por exemplo, isso aqui eu posso ver. Eu estou programando para ter aqui, olha aqui, então tá, beleza. Oi? eu posso comprar isso com tudo. Duas internas, agora presta atenção. Que vértice é esse? Esse vai ser um. Olha para aquela categoria. Olha para lá. Esse vértice aqui, ele existe no modelo? Um vértice que tenha um φ e dois A's. Olha para lá, por gentileza. Um φ E dois A's. Olha para cá. Aqui não, olha para frente. Olha para cá. O vértice. Onde eu botei? Ah, pera, deixa eu botar isso. Aqui eu esqueci, verdade. Aqui eu esqueci de botar uma. Então, esse aqui é o vértice, é o primeiro vértice de interação, um fóton com dois escalares. E aqui é o outro vértice de interação, dois fótons com dois escalares. Esse vértice aqui tem quantos escalares? Nesse vértice aqui, quantas linhas escalares tem nesse vértice? Não, só tem um. E quantos vetoriais? Existe esse vértice? Não. Então esse vértice não pode ser, você não pode desenhar isso. Então baseado na ordem do gelo, não pode. Claro, tem que ser baseado nos vértices. Mas quando olha para esse aqui, eu disse que isso aqui é um vértice, né? Não, isso aqui é um processo. É como se eu tivesse Pi mais Pi menos produzindo 4 fótons. Deixa eu pagar para você, faz. Então faz aí. Então, bem, de qualquer forma tem que ter um desse, né? Tem que ter dois externos. Mais dois externos. São dois externos de Φ, 4 externos de A. Tá, aí tem que ter um loop, né? Dois loops. Dois loops.
Faz com um, então, faz com um só, por exemplo. Mas um loop De qualquer coisa. Um loop, ó, esse aqui não é um loop, ó. Esse loop aqui tem uma linha de φ e uma linha de A. Então é um loop misto. Ele não é um loop só de A, nem só de φ. Ele tem uma linha interna de φ e uma linha interna de A. É um loop, né? Misto. Aqui eu tenho um loop, certo? Então, esses versos já estão bonzinhos, porque aqui você tem 2 φ e um A, faz sentido. 2 φ e um A. Aqui eu tenho um do. Aí você tem um loop. Isso. E um A interno. Beleza, é isso aí. E por enquanto, um φ externo, né? E um fio externo. Ah, legal. Aí agora eu preciso E mais outro φ externo. de outro fio externo. Bem, se eu vier pra cá. Se eu vier pra cá, esse aqui dá certo. Tá. Mas ainda falta isso aqui, né? Vamos 4. Aí deixa eu ver de volta. E aí? Bora para os versos. 3? Isso, por exemplo. Tá, aqui tem 2 e 2. Isso. Tem um. Onde é que eu botaria o outro? Olha só, para te dar só uma ideiazinha. Eu sei que não é, por isso que eu estou te chamando de 4, que eu sei que isso é novo para você. Olha só. Mas imagina que você faça isso aqui. Ó. Já botou 2 linhas externas de φ, de A. Esse verso é legítimo, φ, φ, A. Imagina que você faça isso. Por exemplo, o mínimo de criatividade possível. É isso aí. Isso. Ó, φ, φ, A, φ, φ, A. É verso por permitido, verso permitido, verso permitido. 2 linhas externas de φ, 4 linhas externas de A. E um loop só. E esse daqui? Esse verso aqui é esse, ó. 2 e 1, né? Isso, 2 escalares. Então o verso vai trazer derivada. Esse verso vai trazer um momento, esse verso vai trazer outro momento, esse verso. Você está seguindo o que eu estou falando? Estou seguindo, mas só que tudo bem que o senhor está escrevendo, quer dizer, todas as possibilidades que o senhor tem aqui, mas respeitando isso aqui. Respeitando essa estrutura. Por isso que a ideia da contagem de potência é: você respeita, você fixa uma estrutura externa. E aí você pode ver tudo que vai rolar. Certo? Então, a um loop você tem esse processo. Por exemplo. Pode colocar mais nenhum foco. Não, mas não pode colocar mais nenhum foco externo. Esse processo já não é o que você quer, é essa função de green. 2 φs externos e 4 A externos. Você já completou a sua tarefa. Agora, se você quiser colocar 2 loops, você não pode. Aí sim, pode. Não pode posicionar. Pode fazer o que você quiser agora. Oi? Não, mas pois é, mas não pode botar mais. Não pode botar mais como escalar pra cá. Tá, mais campos está lá para fora. Não pode botar mais como Você pode fazer o seguinte: você pode aproveitar isso, faz isso. Não, faz o contrário. Você pode fazer um gráfico. Deve ser só um gráfico pintado lá. Deixa eu apagar aqui, vou apagar a tua estrutura. Então, você partiu dessa estrutura aí. Fez isso aqui, desenhou isso aqui. Então, você já botou as 2 linhas externas. Por exemplo, pega esse gráfico tem 2 loops. Ó. Esse gráfico aqui ele pode ter uma linha externa de A aqui, ele pode ter outra linha externa de A aqui, ele pode botar outra linha externa de A aqui, ele pode botar outra linha externa de A aqui. Então você tem um gráfico que tem 2 φs externos, 4 A's externos, vamos ver se eu não fez besteira no lado. Φ A, Φ A, Φ A. Então esse verso aqui, ele não tem nenhum acoplamento com derivada, ele vai ser um gráfico que vai trazer é 2, é 4, é 6, é 8. Então ele vai ser um gráfico de ordem, é 8. Cada vértice vai trazer um, é 2. Certo? Então, mas é um gráfico dentro dessa categoria. Então, dentro dessa categoria, você tem isso. É. E o senhor não ligou no caso esse aqui com esse? Porque se eu ligar essa sequência aqui, Vê, ó, liga ali. Qual foi a violação que você fez? não, aqui na verdade. Por que isso aqui é impossível? Na verdade, não. Deixa eu ver. Violou. 1, 2, 3. Você tem verso com 3 A's? Então, isso que eu falei que violou. Certo? Entendeu como é que a coisa vai se fazendo? Não, o que acontece é que eu não fiz, então não são práticas ainda. Eu sei o que eu estou falando. Vem pro quadro, dá para aprender a fazer direitinho. Aí agora, fora do quadro, olha na câmera lá, agradece esse aplauso de todos chegando de Santa Maria, de Bagé, Fortaleza. Tá, vamos ter assistido as aulas?
Não, não dou site pra ela. Ela não tem assistido as aulas, não? Quem? Tua mãe não tem assistido as Eu não dou aulas? site pra ela. Você não dá, então eu vou dar. Quando eu me ligar da próxima vez, eu vou dar. A aula de hoje você não vê, ela vai ficar feliz de ver bonitinho, sábado de manhã, não pode falar ontem, conseguiu acordar na hora. O que mais que eu faço aqui agora? Né? Sem ser muito, né, complicado, gente, já sem ser, fugir muito a regra, temos aqui o famoso menos 4v menos 1. Por quê? Porque cada vértice tem uma integral de momento e v menos 1 vértice são usados. Um vértice sempre sobra para contar a conservação da energia do momento. Qual é o único ingrediente que falta nesse caso? Esse vértice aqui, ele tem como é que se diz? Uma peculiaridade, ele traz momento. Então agora a gente precisa distinguir. Eu tenho trivértice, vamos chamar esse vértice aqui de categoria 3, V3. Por quê? Porque ele é um vértice com 3 campos confluindo, são 2 φs e um ar. Esse vértice aqui a gente pode chamar de V4, porque ele tem 2 φs e 2 ares. Então tem 2 categorias de vértice. O vértice V3, ele contribui com uma derivada no numerador. Se cada vez que eu desenhar aquele gráfico lá que você desenhou, por exemplo, a gente pegar esse gráfico aqui, esse vértice aqui, ele vai trazer um momento. Vai trazer o momento dessa linha aqui, que é o momento que está atuando em φ. Não é o momento do fóton, mas é o momento do φ. Então ele vai trazer um fator de momento aqui. Esse vértice aqui não tem momento. Então cada vértice V3, ele joga no quadro, no gráfico, um numerador de momento. Então ele aumenta a potência. Então essa aqui seria, vamos dizer, a contagem. Agora vamos para as relações topológicas. Então, de novo, cada linha interna de φ liga com 2 vértices. Cada linha externa de φ liga com um vértice. Então aqui eu estou contando o número de φs que aparecem em todos os vértices. Mas agora quem são os vértices da minha teoria, do meu modelo? São todos os vértices V3, e cada vértice V3 vai aparecer com 2 linhas de φ. E todos os vértices V4. Cada vértice V4 também vai aparecer com 2 linhas de φ. Então a relação topológica para o φ está feita. Vamos fazer agora para o A. Então, de novo, cada linha interna de A conta por 2 vértices. Cada linha externa de A conta por um vértice. Então agora eu tenho A dos trivértices. Os trivértices eu tenho A. Quantos A's aparecem no trivértice? Está vendo, Alexandre? Está conseguindo olhar aí? Quantos A's estão no trivértice? Só um. Então aqui a multiplicidade é 1. E no quadro vértice nós temos 2 A's. Que é a multiplicidade é 2. Então agora, como sempre, vamos jogar essas relações aqui na contagem. Vou botar aqui. Então nós vamos ter, vou dar aqui 4 menos 4V. 4 menos 4V mais V3. Agora lembrar, agora como eu estou distinguindo, eu tenho diferentes vértices, vamos dizer, V é o número total de vértices. Então vamos aqui botar V é V3 mais V4. Todos os vértices triplos e todos os vértices quádruplos. Isso aqui é o V. Agora a gente vai precisar especificar. Então, como eu tenho diferentes vértices, então vamos abrir essa expressão na soma de todos os vértices. Então eu peguei esse termo aqui, 4 menos 4V, mais V3. Tá. Agora vamos substituir. Quem é esse termo aqui? 2 vezes, posso expressar desse modo, vai ficar 2V3 mais 2V4, 2V3 mais 2V4 menos F. Para cá, isso está bagunçado. Então isso aqui para nós é 2 vezes o número de linhas internas de φ. E aqui vamos fazer a mesma coisa. A V3, vou substituir agora esse termo, mais V3 mais 2V4 menos DA. Esse termo aqui. Esse aqui é 2 linhas internas de A. Então, no final, os vértices, aqui eu tenho
menos 4V3. Aqui eu tenho 2V3, 2V3, 3V3, 4V3. Então, menos 4V3, cancela com esse V3, cancela com esse V3, cancela com esse V3. O ideal nós sabemos, se a teoria é renormalizável, não aparecer em vértice. Se ela é super renormalizável, pode aparecer como é que diz, coeficiente negativo de vértice. Aqui menos 4 veio, menos 4. Mais 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Então os vértices se cancelaram. Já estamos diante de uma teoria, de um modelo renormalizado. Então ficou 4 menos F menos EA menos F. Então, agora, isso aqui é claro. Eu posso pegar F igual a 0. Aí eu vou pegar EA igual a 0, 1, 2, 3, 4. Aí lembrando de novo, tem conjugação de carga, então só vou pegar número de linhas pares. Então o EA ele vai poder ser 0, vai poder ser 2 ou vai poder ser 4. E aí, em função de cada EA fixado, eu vou buscar todos os FIs que me deem uma potência positiva ou zero. E aí vocês vão categorizar as divergências que vão aparecer aqui. Então vai ficar claro que as divergências que vão aparecer aqui são funções de 2 pontos, F igual a 2, EA igual a 2, vai aparecer. Essa aqui que vai ter 2 φs e um A, vai aparecer. Se eu colocar 2 φs, 4 menos 2, 2, EA igual a 1, 4, então vai ficar 3, vai ficar uma divergência linear, 4 menos 3, 1. Vai poder aparecer essa divergência aqui. Porém, se eu fizer EA igual a 0, eu posso ter 4 φs aqui. Eu já tenho 2 φs, 4 φs. Então eu posso ter uma divergência assim. Φ, 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 Φ. Que é uma divergência que não tem nada a ver com o modelo. Ela não está na Lagrangiana. Então, essa divergência, ela é, vamos dizer assim, ela é estranha ao problema. Então, isso significa que